E aí, goleira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse aqui é o canal Como um Gato, eu sou o Renê, e hoje em dia muito se ouve falar sobre essa questão do goleiro líbero, mas você sabe realmente o que é isso? Vou além. Se o técnico ou a técnica do seu time te solicitar essa função, você vai saber fazer ou você vai dar um migué? No vídeo de hoje eu vou tentar explicar da forma mais didática possível o que é esse negócio de goleiro líbero, e para quem ficar até o final, eu vou dar umas dicas de como você pode de repente estar se aperfeiçoando nessa função e ter um diferencial aí como goleiro. Se esse é um conteúdo que te interessa, fica aí até o final do vídeo, valeu? Vamos começar então definindo o que é o goleiro líbero, né? O goleiro líbero nada mais é do que uma função tática, incumbida ao goleiro, obviamente, onde ele se torna responsável por jogar e controlar ali o espaço que resta entre ele e as costas da linha de defesa, né? E como que ele faz isso? Ele faz isso interceptando os passes longos e as construções de jogada do adversário, inclusive saindo da área para isso, jogando com os pés e ajudando o próprio time a construir as jogadas desde o gol, com passes curtos e longos, atuando verdadeiramente ele como um 11º jogador de linha. Mas essa função é bem mais antiga do que a gente pensa. Para resumir um pouco a história, lá em 1925, quando inventaram a regra do impedimento, as linhas de defesa começaram aos poucos a se adiantar na intenção de forçar o impedimento adversário, né? Daí surgiu a necessidade do goleiro controlar aquele espaço ali, porque quando não dava certo e o adversário era mais esperto, conseguia encontrar o passe ali em posição legal, o goleiro sempre ficava muito exposto. Como era algo ainda muito novo, muito recente, eram poucos os goleiros que conseguiam se destacar também nessa função. Talvez um dos primeiros de que se tenha notícia foi o Gyula Grosics, que era o goleiro da seleção húngara da época do Puskás, que ficou muito conhecido por essa habilidade de ir fora da área, interceptar os passes mais longos do adversário e tudo mais. Pouco tempo depois, o Lev Yashin, que todo mundo conhece, ele ficou conhecido também por isso, talvez inspirado pelo Gyula Grosics, que quem sabe, né? Mas além disso, ele também ficou conhecido pela habilidade de sair jogando com os pés, de conseguir encaixar contra-ataques para o time dele com passes curtos e passes longos, e daí a situação ali, a função do goleiro líbero foi evoluindo cada vez mais. O técnico da seleção holandesa da Copa de 74, Rinus Michels, talvez tenha sido um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento dessa função do goleiro líbero, né? Aquela seleção vice-campeã ficou conhecida mundialmente como a seleção do futebol total, né? Que desenvolvia, apresentava aquele futebol ali de ocupação de espaço, que atacava o adversário cada vez mais dentro do último terço do campo, que gerava mais espaços atrás das últimas linhas, onde se fazia necessária a presença do goleiro líbero. Tanto é que o goleiro daquela seleção, o Jan Youngblood, para muitos na Holanda nem era considerado o melhor goleiro holandês disponível na época, mas ele sabia executar essa função do goleiro líbero e por isso ele era indispensável no esquema tático do Rinus Michels. Algum tempo depois, o Johan Cruyff, que foi jogador do Rinus Michels naquela seleção de 74, ele se tornou técnico da seleção holandesa e ele deu prosseguimento a essa filosofia do futebol total, inclusive no que se refere ao goleiro líbero. Tanto é que nos times do Johan Cruyff ele costumava dizer que o goleiro era o primeiro atacante e o atacante era o primeiro defensor. Por que ele dizia isso? Porque o Johan Cruyff ele foi um pouco além nessa questão do goleiro líbero, né? Ele incentivava os seus goleiros não apenas a sair da área para interceptar os passes adversários, mas ele gostava de construir as jogadas desde o goleiro, usando o goleiro com os pés, né? Tanto para dar a opção de passe para o portador da bola, como construindo as jogadas de fato, né? Com passes curtos, passes longos, porque à medida que o goleiro tinha a posse da bola e era pressionado, os espaços atrás das linhas adversárias se tornavam cada vez maiores e era ali onde o time conseguia construir as jogadas. Em 1992 houve mais uma mudança significativa na regra do futebol, né? A FIFA introduziu uma nova regra que dizia que o goleiro não podia mais pegar a bola recuada com as mãos. Por que essa nova regra? Porque o jogo estava parando muito e a FIFA queria dar um pouco mais de dinâmica ao jogo. E como nessa época haviam goleiros como o René Higuita, o Jorge Campos, goleiros que se sentiam extremamente confortáveis com a bola nos pés, saiu driblando todo mundo, fazia um monte de loucura, a FIFA achou que não era nenhum absurdo esse tipo de regra e que o goleiro jogar com os pés não era algo tão inimaginável assim. Ainda nessa época, nos anos 2000, anos 90, anos 2000, um goleiro aqui no Brasil se destacou muito também nesse quesito de jogar com os pés, de ir fora da área, interceptar os passes adversários, se sentir confortável recebendo os passes dos companheiros. Todo mundo sabe que eu tô falando é o Rogério Ceni, né? Goleiro extremamente conhecido por essa função, por essa característica, essa habilidade, que mudou muito o panorama dos goleiros aqui no Brasil dos anos 90 para cá. Nos dias atuais, com os times iniciando a sua postura de pressão cada vez mais no último terço do campo, o goleiro líbero se faz extremamente necessário. Um dos exemplos mais atuais que a gente pode citar aqui foi o Guardiola. Quando chegou no Manchester City, a primeira coisa que ele fez foi sacar o Joe Hart,
de 1,96 m, que estava vivendo o auge físico, técnico e mental da carreira, na minha opinião, e trouxe para o lugar dele o Cláudio Bravo, de 1,84 m, que era conhecido mundialmente por fazer essa função do goleiro líbero, característica essa que o Joe Hart não manifestava naquela época. Ainda nos exemplos aqui do futebol moderno, a gente pode citar o Alisson, né, que fez a diferença que faltava para o Liverpool conseguir conquistar o título da Champions League, da Premier League, porque ele tinha essa característica do jogo com os pés e do posicionamento como goleiro líbero que o goleiro anterior não tinha. Além dele, se a gente não for tão distante assim, no time mais vitorioso da última década, que foi o Barcelona, o goleiro era o Vítor Valdés, que não era conhecido como aquele paredão todo, mas o estilo de jogo dele, exercendo essa função de goleiro líbero, se encaixava perfeitamente no esquema de jogo do Guardiola, que inclusive foi treinado pelo Cruyff sobre a influência sobre essa influência do futebol total e do goleiro líbero. E o Valdés, ele foi o goleiro titular do Barcelona mais vitorioso talvez da história. Além dele, a gente pode citar outros goleiros também, como o Keylor Navas, o Ter Stegen, enfim, o Ederson do Manchester City, que substituiu o Cláudio Bravo quando o nível técnico do Cláudio Bravo começou a cair um pouco. O Guardiola poderia ter trazido o Joe Hart de volta, porque ele estava emprestado para o Torino, ele não tinha sido vendido. No entanto, ele preferiu trazer um outro goleiro de 1,88 m, não é tão baixo assim, mas não chega nem perto de 1,96 m que o Joe Hart tinha, porque o Ederson se notabilizava por essa função, por realizar bem essa função do goleiro líbero e do jogo com os pés. E é claro, além de todos esses, eu não posso deixar de comentar aqui aquele que foi responsável talvez por popularizar essa função no futebol atual, que é o Manuel Neuer. Para vocês terem uma ideia, o Neuer, em uma entrevista, ele foi indicado pelo Buffon, ele foi apontado pelo Buffon como o paradigma do goleiro moderno, porque o Neuer, ele reúne todas as qualidades necessárias que um goleiro precisa ter para executar essa função do goleiro líbero. Se vocês querem uma aula, um exemplo do que é ser um goleiro líbero, de como um goleiro líbero atua no campo, fica aqui minha indicação, vai no YouTube e digita Alemanha e Argélia, Copa do Mundo de 2014. Aquilo ali foi uma aula de como ser um goleiro líbero ministrada pelo Neuer. Aqui no Brasil, aos poucos, essa função vem sendo cada vez mais difundida. A gente já vê um goleiro ou outro sendo exigido nessa função tática, né? Talvez o maior expoente disso aqui no Brasil seja o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que desde a época do Audax, quando ele era comandado pelo Fernando Diniz, ele sempre executou essa função e com muita excelência. Quem quiser, de repente, ter uma referência também do que é ser um goleiro líbero nas realidades aqui do Brasil, nas dimensões aqui do Brasil, pode dar uma pesquisada aí no YouTube no trabalho do Felipe Alves, quem não conhece. Além dele, o Santos também do Atlético Paranaense se destaca nessa função. Alguns outros goleiros estão começando a surgir também, evoluindo cada vez mais também nessa função, como o Everson do Atlético Mineiro e alguns outros. Tá, beleza, falou, mas e aí, como é que eu faço pra ser um goleiro líbero? Por que eu tenho que ser um goleiro líbero? Quando eu tenho que ser um goleiro líbero? E aí, como é que eu faço? Bom, então vamos comentar um pouco aqui sobre isso, né? Claro, o óbvio, primeira coisa de tudo, é óbvio, mas eu vou comentar aqui. É essencial que você saiba jogar com os pés, que você tenha qualidade com os pés, que você se sinta confortável jogando com os pés, que você tenha confiança no jogo com os pés. Mas além disso, tem algumas outras coisas que você deve observar, até mesmo para o seu jogo com os pés se tornar cada vez melhor, e eu vou estar comentando aqui agora. É fundamental que o esquema e a postura tática ofensiva do seu time exijam que você atue nessa função. Se você for lá fora da área igual um doidão, com o time todo recuado, não vai dar muito certo. Os seus companheiros de zaga precisam saber onde você está posicionado quando o time não tem a bola, e quando você tem a bola nos pés, é necessário que você saiba já de cabeça onde os seus zagueiros vão se posicionar e as variações táticas do posicionamento da sua zaga. Por quê? Porque você está com a bola no pé, você já sabe onde o seu zagueiro está posicionado, ou você tem uma ideia, você perde menos tempo pensando onde ele pode estar e procurando onde ele pode estar, onde você vai achar esse passe. Óbvio, sempre antes de dar um passe curto, um passe longo, na hora de construir uma jogada, você precisa olhar antes de tocar. Mas uma coisa é você olhar procurando, outra coisa é você olhar confirmando aquilo que você já tem ideia, aquilo que você já sabe. Isso vai te dar muito mais confiança na hora de você jogar com os pés. As pessoas vão olhar e vão ter uma impressão de que você realmente sabe o que você está fazendo. E sim, você sabe o que você está fazendo. Mas muito isso se deve ao fato de que você já sabe anteriormente, você já sabe com antecedência, você já anteviu o posicionamento da sua zaga. Uma outra dica que eu posso dar também, e essa vai mais para os goleiros que jogam pelada, que não tem ali um técnico orientando
na hora do jogo é o seguinte: você precisa desenvolver uma boa leitura tática. Por quê? Porque o futebol ele é dinâmico, ele não começa de um jeito, com a mesma estratégia, e termina com a mesma estratégia, não é igual ao videogame. E as variações táticas ali, conforme o jogo se desenha, são elas que vão dizer pra você se você deve sair da área atuando proativamente como um líbero ou não. Então você precisa desenvolver essa leitura tática com uma certa excelência. E para isso eu vou estar deixando aqui como dica de conteúdo o Instagram do Futebol e Tática. Lá eles postam diariamente, né, lances reais, situações de jogo reais, onde você pode estar aprimorando ali a sua leitura tática, a sua leitura de jogo, para que você possa pôr isso em prática nos jogos e saber exatamente o momento em que você deve sair como líbero ou não, porque é isso que vai te dizer quando você deve sair, quando você deve ficar, quando você deve dar a opção de passe, quando você não deve dar a opção de passe para o seu companheiro. Outra dica interessante também é o seguinte, cara, sempre que possível, assista jogos de futsal, tanto masculino quanto feminino, assista jogos de futsal. O fut7 também se encaixa nisso, mas principalmente o futsal. Por quê? Porque no futsal existe uma função específica chamada goleiro-linha, vai além do goleiro líbero. O treinador muitas vezes, ou a treinadora, muitas vezes abre mão de ter um goleiro em quadra e coloca um jogador de linha ali no gol para fazer como se fosse um quinto jogador de linha, literalmente. E aí o time ataca com 5 e o adversário defende com 4. Evidencia ali a situação da superioridade numérica. E por que isso é interessante para todos os goleiros e para todas as goleiras? Porque observando isso, você consegue entender um pouco melhor a dinâmica do goleiro líbero. Como que o goleiro deve se movimentar, como que o goleiro deve se apresentar na hora que o time ou a situação do jogo exige que ele atue ali como um jogador de linha a mais. Então é muito interessante acompanhar o futsal, sem contar que o futsal por si só já é um esporte fascinante que vale a pena você acompanhar, vale a pena a sua audiência. Mas para intuito de crescimento nessa situação do goleiro líbero, cara, assiste jogos de futsal o máximo que você puder, devora o futsal, vê no YouTube, pesquisa goleiro linha futsal no YouTube, e sempre que estiver passando na televisão, assiste, porque vale muito a pena o aprendizado nessa questão aí do goleiro líbero. Eu acho que é isso. No mais, o que dá pra dizer é aquilo. Treina seus 2 pés, joga com confiança, joga de cabeça erguida, treina o seu pé ruim até ficar bom, treina o seu pé bom até ficar excelente, adquira confiança. Se possível, joga um rachão do seu time aí, ou uma pelada, joga na linha pra você pegar um pouco mais de confiança, um pouco mais de intimidade com a bola no pé, um pouco mais de intimidade nessa questão da troca de passe, dessa questão do posicionamento, se apresentar pra receber, melhorar a sua visão de jogo. E é isso. Tenha sempre confiança, tenha em mente que das primeiras vezes você vai errar, isso só acontece com quem tenta, mas não desanima. É muito importante que você tenha esse diferencial, porque às vezes você pode compensar alguma deficiência sua, como por exemplo uma baixa estatura, tendo bem desenvolvida essa característica do goleiro líbero, que muitas vezes o time vai precisar. Se for um técnico que gosta de jogar pra frente, gosta de jogar atacando, ele vai precisar de um goleiro que saiba jogar como líbero, e você pode de repente ser esse cara. Então, se esse conteúdo aqui, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou pedir pra você deixar o like aí. Se tem alguma situação, alguma característica do goleiro líbero que eu não observei ou que eu não comentei aqui, deixa aí no comentário que você pode estar ajudando alguém. E é isso, obrigado por ter. Só mais um comentário que eu não posso deixar de fazer é o seguinte: todos os vídeos, tudo que eu tive como referência para poder fazer esse vídeo aqui, de onde eu tirei todas as informações, de onde eu aprendi tudo isso, eu tô colocando os links aqui na descrição para você poder ir lá e ver também. Tem uma entrevista do Vitor Valdez muito legal, onde ele diz como que foi a primeira abordagem do Guardiola, solicitando dele essa função de líbero. Enfim, muito legal. Tá em espanhol, pra quem não entende espanhol, a legenda tá em inglês. Pra quem não entende nenhum dos dois, assiste assim mesmo, porque tem uns diagramas bem legais que dá pra entender mesmo assim. E é isso, agora sim. Obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like aí, comenta pra ajudar alguém. Valeu, é isso, tamo junto.